E chegamos finalmente ao nosso último vídeo. Se você não morreu do corona e nem morreu do tédio, é porque você achou isso aqui legal de alguma maneira. Então estamos felizes com a sua permanência aqui na nossa série, no nosso canal. Agora eu vou falar especificamente sobre a situação do Brasil, né? O Brasil, ele vai... É muito interessante essa questão toda do caos econômico, porque isso é uma situação que ela propicia que pessoas aceitem soluções extremas, porque as pessoas elas acabam entrando num desespero econômico, num desespero muito grande quando você afeta a economia de um país, e as pessoas de alguma forma elas tendem a aceitar essas soluções extremas. Por exemplo, você vê isso na Alemanha nazista, né? Claro que você tinha um contexto ideológico do positivismo, do desenvolvimento aí, da filosofia do Nietzsche, mas o fator econômico, né, e a situação também do ressentimento da guerra, mas você vai ter um caos econômico que de alguma forma vai influenciar a aceitação dessas ideias mais extremas, né? Assim como também você tem depois o Clinton, que o assessor dele chega para ele e fala: it's the economy, stupid. Ou seja, né, a economia que te mantém no poder, estúpido. O assessor fala isso pro presidente porque ele vivia um caos lá de um escândalo, o escândalo sexual do Clinton, mas de alguma forma ele conseguia se manter porque a economia caminhava, né, a economia andava. Então, quando você vê assim o governo fazendo um discurso de preocupação econômica, né, com essa suposta preocupação econômica, o governo não, mas o presidente em si, isso é algo que de algum modo pode beneficiar ele muito grande para que as pessoas sejam favoráveis a aceitar posturas extremas. Por exemplo, a gente tem aí, acho que foi um procurador-geral, ele aceitou a ideia de talvez tentar extinguir o PT. Você não pode fazer isso numa democracia. É um cenário que ele já vai caminhando para uma ditadura, para um contexto de ditadura, quando você tem na ditadura justamente a extinção de partidos, né, de contrários. Então, quando você gera essa instabilidade econômica, não que ela não exista de fato, mas você podendo interferir e tirando de si mesmo essa responsabilidade, jogando para outros, você criando esse caos ideológico todo, as pessoas ficam mais propensas a aceitar intervenções extremas. Quando na verdade você poderia ter intervindo antes para evitar esse tipo de intervenção que de nenhum modo se justifica você extinguir um partido, né? Não há justificativa para isso. Então, assim, você vai ter aí o Bolsonaro fazendo aquele discurso dele, o pronunciamento na terça, que vai repercutir depois num clima de acirramento, de fortalecimento, de polarização, de tensões. E aí você tem a análise do Nexo Jornal, que de alguma forma aponta uma intencionalidade nisso. Ou seja, isso poderia favorecer o Bolsonaro, esse discurso, num cenário que ele poderia sofrer um impeachment. Como? Ele fortalece um eleitorado dele específico, ele ganha até, na verdade, né, já tem matérias que apontam que ele ganhou mais eleitores com essa polarização, e, assim, ele pode ser fortalecido, ele pode fortalecer o eleitorado dele, com o objetivo de, na verdade, impedir o impeachment. Como? Ele enfraquece forças de centro-direita e centro-esquerda antes que elas se unam e não consegue atingir um contingente grande de população para que a sociedade como um todo se una e peça esse impeachment. Assim como foi com a Dilma, assim como foi com o Collor. Então, ele já evita que esse processo todo se desenvolva, até porque não tem como as pessoas saírem na rua agora, e com um pretexto econômico que não tem fundamentação nenhuma, que até a própria equipe econômica dele discorda. Ele fala para todo mundo que não entende nada de economia, ele faz um discurso da cabeça dele, que segundo ele mesmo escreveu, e a própria equipe econômica dele não apoia que o Paulo Guedes diz que como economista pensa uma coisa, mas seguindo a orientação de saúde ele espera outra. Né? Então é um discurso que tem um pretexto econômico para, na verdade, atingir um objetivo político. E essa história de ficar procurando um culpado, a governadora, não sei quem, isso de alguma forma também o Nexo aponta uma análise que ele procura meio que se esquivar de uma responsabilidade que ele poderia ter interferido, ter feito alguma coisa. A situação tá piorando e ele de alguma forma se afasta disso e depois aparece como Messias. Olha, vocês quiseram acreditar nos governadores, nesse povo aí, agora vocês vão colher isso aí, tá vendo? Seria mais ou menos isso, né? E as pessoas, de alguma maneira, elas não conseguem perceber essa falta de embasamento lógico nesse discurso.
né? Que é um discurso que ele acaba sendo muitas vezes baseado só em agressividade, truculência, ele não tem nenhum fundamento lógico, mas de alguma maneira as pessoas não conseguem perceber, e aí elas acabam funcionando como marionete num teatro de política, ou como fantoche. Por que eu tô dizendo isso aqui pra você? Eu falei que ia falar da democracia. Porque quando você vai fazer uma tomada de decisão, principalmente política externa, a gente vê isso. Eu disse que ia me apresentar melhor, mas só para vocês saberem, eu tô no último semestre de Relações Internacionais. Não sei se já falei meu nome antes, mas meu nome é Thaisa, depois eu faço um vídeo melhor sobre isso. Mas quando você vai estudar aí uma questão de política externa para você tomar uma decisão, você faz um cálculo que você leva em conta os seus objetivos externos, o seu interesse nacional, o interesse do país, né, histórico e a opinião pública. Então hoje a opinião pública, ela talvez tenha mais influência do que antigamente, pelo fato das pessoas terem mais possibilidade de expressar isso, né? Então assim, você tem o desenvolvimento das redes sociais aqui no nosso país, o Trump, até tem gente que fala que com essas eleições de extrema direita, talvez fosse a crise das democracias, talvez seja a crise em si do sistema neoliberal, né? Que agora você tem uma proposta de voltar o Estado intervir, mas eu acho que não é necessariamente a crise de um modelo democrático, mas como nós conhecemos aqui no Ocidente. Isso agora sim é uma análise pessoal minha, tá? Mas talvez a opinião pública ela esteja se manifestando de um modo mais claro. E aí talvez mais forte também atualmente. Então eu tô dizendo isso tudo para você entender que político, ele é um servidor. Então, é o político que tem que beneficiar a gente, não a gente servir como massa de manobra para alguém, pra gente de alguma forma beneficiar um político. Então, se hoje a opinião pública ela tem força, não seja uma marionete do sistema. Use isso para de alguma forma você reverter esse processo. Cara, não importa se você gosta do PT ou não, por um processo democrático o PT tem que ficar, entendeu? Ah, mas o PT é corrupto, não sei o que. Eu vou fazer um vídeo aqui, só existia Brasil antes de PT, pra você ver como que o Brasil tinha sérios problemas antes já do PT. Mas, enfim, não importa se você gosta dele ou não. Você fazer isso num clima de caos econômico, que você já foi eleito num clima de polarização, se servir disso pra você se manter, evitar o impeachment, é muito grave isso, né, para a democracia. E não é nesse sentido que eu falo que a nossa democracia está em crise, no sentido de você voltar para um sistema de ditadura. Eu não sei se eu estou sendo clara nisso, não é nesse sentido, mas é no modelo representativo, talvez, porque hoje a opinião pública tenha essa influência direta, quase que como no começo com a Grécia Antiga, né? A opinião pública ela tem essa força muito grande. E você tem que aprender a usar isso pro bem, para você não criar de novo um ambiente de opressão, de ditadura, sabe? Por mais que você não goste do que o cara do PT ou do sei lá o que diga, você tem que respeitar o direito dessa pessoa de dizer, entende? Então, você não pode adotar uma medida extremista como essa, nem se favorecer de um discurso econômico para sustentar um objetivo político seu. E que não tem fundamento de fato nenhum, é uma ideia, por isso que as ideias contaminaram o Brasil, umas ideias que não têm fundamento, que não tem uma base lógica, né? Então, que nós possamos usar o nosso papel a favor da democracia. E há preocupação também se o Bolsonaro sofre um impeachment, né? Já nesse clima todo que tá, se o Mourão também ele não vai. Esse histórico dele de general não vai interferir de alguma maneira. Isso tem analistas que discordam, analistas que concordam, eu achei bom passar aqui para vocês. Mas o Bolsonaro ele vai ficar isolado, né, em termos aí mundiais. Você já tem até a história que o Bolsonaro talvez possa ser processado no TPI, esse daí eu também não consegui ler tudo, não sei se é fake news, que é o Tribunal Penal Internacional, né? Então ele já não tem apoio externo nenhum. Isso é um problema muito grave, você não ter num apoio externo no mundo globalizado. Você arrumar um problema com o país do Oriente quando o Oriente vai tomando cada vez uma proporção maior. Então não é só a política interna, entende? O Brasil precisa sobreviver de algum modo no cenário internacional. Como que vai ser isso? Né? Com qual tipo de apoio? Como que a gente vai se relacionar? Pense nisso aí, tá bom? Tudo de bom pra vocês.